A função metalinguística é aquela em que o texto comenta o próprio texto ou a linguagem comenta a própria linguagem. E aqui eu fiz questão de escolher uma pintura para a gente não ficar preso à ideia de metalinguagem apenas como o texto que usa da palavra para definir a própria palavra. É importante que a gente entenda que a metalinguagem ela pode se dar através de qualquer linguagem, inclusive através de uma pintura. Então observe o que acontece aqui nessa pintura intitulada As Meninas, a obra de Diego Velázquez, um espanhol que traz aqui uma nova perspectiva dentro da pintura, em que se você observa nós temos o pintor diante da tela, ele pinta e olha na nossa direção. Então observe que o pintor ali dentro da pintura é o próprio Diego Velázquez, que cumpria lá no século XVII um papel oficial, ele tinha uma função oficial dentro do reinado daquele período. Então, Diego Velázquez é o pintor dentro da própria pintura. Então, note que nós temos um processo de reflexividade, compreende? Nós temos uma pintura dentro da pintura. Essa capacidade, então, do texto projetar o próprio texto, do texto projetar a própria linguagem ou comentar, é o que faz a metalinguagem. Bem, a gente pode pensar em exemplos mais simples do que esse que eu trouxe, mas eu gosto de diversificar os exemplos para você entender melhor o conceito. Existe um exemplo muito mais simples, e aí a gente pode somar esse que eu mostrei, que é o exemplo de um verbete. O que é um verbete? É o texto em que uma palavra está sendo definida por outras palavras. Então, o verbete é o conceito dado a uma palavra. E isso se dá através de outras palavras. Então, note que uma palavra que fala da palavra é uma metalinguagem. Portanto, metalinguagem é sempre o processo de reflexividade, ou seja, a linguagem se coloca como reflexo da própria linguagem, numa espécie mesmo de espelhamento.